chamo Deise Pinheiro e hoje eu trago aqui para vocês um conteúdo para lá de especial para você que quer se tornar uma mulher imparável. Hoje nós vamos falar sobre a dificuldade que todo empreendedor passa quando abre o seu negócio. Mas antes eu quero aproveitar e te pedir para você ficar comigo aqui até o final desse vídeo. Te inscreve no meu canal e curte esse vídeo, porque só assim eu vou conseguir cada vez mais trazer conteúdo para agregar no seu negócio. Então, vender muito no seu negócio e não ver o dinheiro, tu há de concordar comigo que deve de ter alguma coisa errada aí nessa engrenagem. Porque como é que tu vende muito e não enxergas o dinheiro? Concorda? Então vamos fazer algumas análises. Se tu vende muito, é sinal que tu não tem problema do teu balcão, como a gente chama, que é o teu ponto de venda, o teu PDV, para frente, porque tu tem muito cliente que adquire o teu produto. Beleza? Até aí tudo bem, e isso é sensacional e é o que todo empresário, todo empreendedor espera do seu negócio, vender bastante. Mas o problema é, quando a gente vende muito, como é que está essa retaguarda? De que maneira a gente consegue organizar essa retaguarda para conseguir sobrar aquela lucratividade? Você sabe o que é a lucratividade do seu negócio? Você tem essa consciência que a lucratividade não é exatamente o montante que você vende? Então, quando você entende que vender muito e não deixar nenhum dinheiro é sinal que a tua retaguarda ela não está tão organizada perante essa tua grande venda. Eu sempre digo para as pessoas que me pedem conselho que vender muito é ótimo, mas ela não é a solução para tudo. A solução é você ter venda alta, que é ótimo, menos custo variável, menos custo fixo, e aí é o que sobra. É isso que faz o teu negócio sobreviver. É essa lucratividade que fica, que diz assim, ó, o meu negócio, ele é saudável. Eu tenho como reinvestir de novo, trabalhar no próximo mês e ter essa lucratividade positiva. Quando tu não entende que tu vender muito e não te deixa dinheiro, é sinal que essa engrenagem é que tá falha. Então, o que a gente tem que fazer? Vamos lá, vamos fazer algumas análises. Quais são os meus custos fixos? Primeiro, tu sabe o que é custo fixo? Tu entende um pouco sobre o que é custo fixo? Custo variável? Então, a gente precisa separar essas despesas. O que é variável e o que é fixo? Variável é tudo aquilo que você precisa pagar quando você vende. Por isso que varia. Se eu tiver venda, eu tenho o custo variável. Se eu não tiver venda, não tenho custo nenhum. Vou dar um exemplo simples, que toda empresa, por menor que seja ou por maior, ela tem cartão de crédito. Toda empresa vende com cartão de crédito, correto? Tu pagas um comissionamento. Se tu vender débito, crédito ou parcelado, dependendo da forma que tu vende, tu tens uma despesa. Mas essa despesa ela é só gerada mediante a venda. Então, isso é um custo variável. O custo fixo, hoje muitas negociações, que isso já serve para um próximo assunto, como negociar, já hoje não paga mais essa taxa fixa da maquininha. Mas muitas empresas pequenas, elas acabam tendo, porque elas não têm um fluxo muito grande, então as operadoras acabam cobrando. Isso se torna um custo fixo. Por quê? Porque tu vai pagar um aluguel dessa máquina. Tu vendendo ou tu não vendendo, tu vai ter que pagar. Então, isso se torna um custo fixo. Então, tu tem que pegar a tua venda e ir botando tudo que tu paga, seja variável, seja fixo. E aí, tu vai chegar lá no final e vai ver, sobrou ou faltou? Empatou? Tem empresas que têm períodos que são sazonais, que elas podem até ficar com a lucratividade negativa, mas isso não pode perdurar. Isso tem que ter um tempo. Porque existem as crises, né? Eu posso mesmo contar, dar exemplo da minha loja. Na minha cidade, nós tivemos uma crise enorme, externa, e isso afetou muito nos nossos negócios. E aí eu comecei a perceber que a minha lucratividade ela sempre ficava negativa. Faltou dinheiro para pagar as contas? Não. Sabe por quê? Porque eu tinha um fluxo de caixa muito bom, que eu vinha acumulando perante todos os anos
de bom trabalho, de boa venda, de boa organização, de custo fixo e custo variável que entrava bem dentro e me deixava uma lucratividade. Então eu consegui sobreviver a essa crise devido a esse fluxo de caixa. Mas se eu olhasse a saúde da minha empresa ali nua e crua, eu todos os meses eu não teria dinheiro para pagar se eu não tivesse um fluxo de caixa, se eu não tivesse um dinheiro, vamos dizer, guardado lá embaixo do colchão para poder pagar as contas, porque minha empresa ela não estava sendo autossustentável. Então tu ter essa noção de custo fixo, custo variável e ela tem que ser menor do que a tua venda, é empresa saudável. Se ela empatar por um período, tudo bem, pode empatar. Ela pode ter alguns prejuízos? Até pode também. Mas no montante do ano, ela tem que somar mais positivo do que negativo. Outro grande problema que os empreendedores têm, eles misturam tudo. E aí eles dizem assim, como é que eu vou ter um salário se eu nem sei o que a minha empresa deixa? Como é que eu vou estipular um valor? Então isso também é um grande problema que as empresas passam, porque elas têm essa confusão, assim, sabe? É uma associação que fica tudo junto, conta de casa, conta de escola, conta de funcionário, tem que separar. Prolabore, todo empresário e empreendedor tem que ter um prolabore. Qual é esse valor? Tem que ser em cima dos números da tua empresa, porque como é que tu vai vender? Ou a tua empresa ela não deixa uma lucratividade muito grande e tu vai ter um salário muito maior. Então, isso aí eu vou explicar agora daqui a pouquinho. O que eu falei de fluxo de caixa, ele não deixa de ser um capital de giro, porque o fluxo de caixa, ele mesmo diz, ó, fluxo de dinheiro que vai passando no teu caixa. Esse é o significado do fluxo de caixa. É um fluxo de dinheiro que vai passando no teu caixa que tu vai pagando as tuas despesas e os teus custos. Por isso que ele chama fluxo, ele flui, ele vai e volta, ele entra e sai, ele entra e sai. Entendeu? Quando a gente tem um fluxo de caixa forte, que nem eu tinha na época, eu consegui suprir a minha crise. Agora tu imagina, se eu não tivesse um fluxo de caixa, eu vendesse e pagasse, chegasse no final do mês não sobrasse nada. Quando caiu as minhas vendas devido à crise, como eu pagaria as contas? Então, fazer esse reinvestimento dentro da tua empresa e guardar esse dinheiro para essas crises, porque assim, ó, todo comércio, toda loja, toda PDV, todo empreendedor, todo empresário passa por altos e baixos. E eu sempre digo, né, se tu tiver com a raiz bem forte, tu até balança, mas tu não quebra. Agora, se tu tá frágil, se a tua raiz, ela tá ali, sabe, com aquela fragilidade, qualquer ventinho mais forte vai acontecer o quê? Tu cai, é cara no chão, e aí pra tu levantar é um sacrifício. Aí tu vai pegar dinheiro em banco, aí tu já vai pagar juros, e aí começa uma bola de neve. Então, meu conselho para quem tá começando é ter cuidado, assim, ó, dobrado com a venda, com o custo variável e com o custo fixo. É isso que vai reger a saúde da tua empresa. E lá na ponta, tu saber se ela está positiva ou se ela está negativa. Mas desde isso é tão difícil de saber, eu não consigo. Consegue sim, não é difícil. Só é um pouco trabalhoso até tu fazer esse processo funcionar. Então, eu sempre digo, pega uma planilha, não sei mexer no computador, não sei planilha de Excel, não tem problema. Abre a tua agenda, pega uma folha e escreve. Todos os dias as tuas vendas. E todos os dias tu escreve qual é as coisas que tu estás pagando. Quando tu tiver isso visualizado, tu vais entender assim, ó, bom, eu paguei máquina de cartão, eu paguei imposto, eu paguei funcionário, eu paguei aluguel, água, luz, telefone, lá, todas as suas despesas. Aí eu quero que tu separe, olhe para essas despesas e diga assim, o que precisou eu vender para gerar esse custo? É custo variável, então tu já coloca numa outra folha. O que eu precisei pagar se a minha loja tivesse ficado fechada durante 30 dias? Mesmo eu vendendo, tendo cliente ou não tendo, eu teria que pagar. Isso é custo fixo. E aí tu já separa. Quando tu pegares essa tua venda, esse teu montante, tu vais pegar e vais transformar em percentual esse teu custo variável. E aí tu vai saber que tantos por cento da tua venda é o teu custo variável. E aí tu começa a fazer análises, olhando para aquilo e dizendo o que eu posso melhorar, o que eu posso reduzir, o que eu posso tirar, o que está inchado, o que está faltando. Então são várias
tu tem várias visões na realidade quando tu bota no papel. Mas a maioria das pessoas, elas não querem ter esse trabalho e acontece o quê? Eu tenho tudo na minha cabeça. Canso de escutar isso de empreendedor. Não, isso aí de planilha é bobagem, eu tenho tudo na minha cabeça, eu sei quanto eu pago de aluguel, quanto eu pago. Ah, eu mais ou menos acho que é isso. Queres sucesso do teu negócio? Tens que ter números claros para tomar decisões assertivas. O MEI, eu até agora, uns dias atrás, um amigo meu me informou que o MEI aumentou. Porque o MEI, na realidade, é para aquele empreendedor que está começando, que ele não tem condição de pagar imposto, nada. Então, o que o governo fez? Ele dá a oportunidade de tu poder vender sem precisar pagar o imposto. Na realidade, tu paga uma taxinha mensal de R$50, se eu não me engano. Isso aí está sempre atualizando, mas é um valor bem baixinho. E tu tem um X por ano que tu pode vender. E a pessoa que está comprando na tua empresa, se ela te pedir uma nota, tu tens o direito de dizer para ela que a tua empresa é MEI e não fornece nota fiscal, que o máximo que tu pode fazer é dar um recibo daquele produto ou serviço que tu está prestando, né? Vou dar um exemplo de uma empresa que abriu, que são de produtos naturais. Quando ela abriu como online. Era uma lojinha online para vender farinhas, granola. Ela não tinha funcionária, ela não tinha venda, ela não tinha cliente, ela não tinha nada. Então, o que ela fez? Ela, ao invés de já abrir uma pequena empresa, uma microempresa que já gera imposto sobre a venda, tem que ter contador, aí gera um monte de despesa. O que ela fez? Ela abriu um MEI. E aí ela pagava R$50 por mês e ela começou a ter venda. Se eu não me engano, esse ano o governo aumentou anual 130 mil é que tu pode vender ano. E aí tu divide por 12 e tu vai saber mais ou menos o que tu pode vender no mês, tu não pode ultrapassar. Se tu ultrapassa, o que acontece? Tu tem que te enquadrar na pequena empresa. E aí começa toda aquela função de imposto. O que ela fez? Ela começou a crescer online, né, sempre com o MEI. Contratou uma funcionária. O MEI deixa tu contratar uma funcionária, uma única funcionária, e agora eles abriram para duas. Então a pessoa pode abrir o MEI, pode vender 130 mil por ano e pode ter duas funcionárias, melhorou. Ela agora abriu uma loja física, continuou com online e abriu uma física, só que aí o faturamento dela foi além do MEI, aí ela teve que se enquadrar para microempresa. Então tu tem que fazer essas avaliações. Eu vejo que está crescendo muito os empreendedores em casa, com deliveries, fazendo bolo, doce, salgado, hambúrguer, né? Tá muito isso em alta. Por que tu vai abrir uma empresa e te gerar despesa se tu nem sabe ainda, né? Se aquele negócio ali... Então, abre o MEI, matura esse negócio e se aí ele começar a vender mais do que é o permitido, aí tu te enquadra na microempresa. Tu me perguntou também sobre investir na tua empresa, né? Depende assim, ó, o que é investir? É porque as pessoas elas confundem, né? Tô com falta de dinheiro, tô endividada, não tô conseguindo pagar meus fornecedores, vou lá pegar dinheiro no banco. Isso não é investimento. Isso é tu ir lá e pegar um dinheiro para ser um capital de giro da tua empresa, para tu dar uma desafogada e aí seguir trabalhando. Só que tu tem que tomar cuidado. Qual é o valor que tu vai pegar? Se a tua empresa suporta mais um custo, e esse empréstimo que tu for fazer, que as pessoas elas confundem como investimento, tu tem que ver, tu tem que tirar da tua lucratividade. Não é do teu dia a dia. Então, vou te dar um exemplo. Vendi R$100, a minha lucratividade da minha empresa ficou R$10. 10% do que eu vendi o mês todo ficou ali como lucro. E aí tu tens um empréstimo que tu paga R$12 por mês. A tua empresa não está pagando. Ela não tem condição de pagar R$12 por mês. Ou R$1.200, se fosse 100 mil, deixaria 10 mil, e aí tu está pagando 12 mil de investimento. Já também cuidei de uma empresa que ela tinha muitos empréstimos. O que aconteceu? Era uma empresa muito grande, e aí para abrir essa empresa, a proprietária não tinha nenhum dinheiro. E ela foi lá e buscou todo esse capital de investimento para abrir um negócio. Então ela tinha parcelas gigantescas. E aí o que aconteceu? Obviamente o negócio não absorveu todo esse valor. Adiantaria eu ir lá pegar mais dinheiro para pagar aquilo que estava atrasado? Porque acabou ficando uma mistura, sabe? De
contas a pagar, custo fixo, custo variável e mais o investimento para pagar o empreendimento que ela pegou todo no banco. O que a gente fez? Qual foi a saída? Diminuir o valor do total do investimento para caber dentro do custo dela e ela conseguir tirar da lucratividade. Eu aumentei a dívida, diminuí as parcelas, aumentei o prazo e diminuí as parcelas. Então, ela pagava na época, quando eu falo que essa empresa estava bem endividada, ela pagava mais ou menos uns 30 mil de investimento. Tu imagina, tu tirar 30 mil de investimento para pagar o investimento que tu colocou. Aí o que aconteceu? A gente passou de 30, passou para 18. Claro que eu tive que diluir esse valor em mais meses, mas aí ela conseguiu colocar dentro dos pagamentos dela e aí ela foi pagando até sanar todo o investimento dela. Então, cuida. Tu precisa de investimento ou tu precisa de dinheiro para pagar as tuas contas? São coisas diferentes e as pessoas confundem. Investimento é aquilo que tu queres melhorar na tua empresa. Quero comprar uma máquina para fazer melhor lá a tinta. Então, tu está fazendo investimento. Esse retorno, ele vai vir, qual é o prazo? Curto, médio ou longo prazo? Eu quero comprar um carro para fazer entregas de salgados e bolos e doces. Qual é o valor do investimento e tu vai conseguir retornar esse dinheiro em quanto tempo? Isso sim é investimento. Está muito agora na moda as energias solares. Isso também é um investimento para a tua empresa. Por quê? Tu vai tirar uma conta de luz, vai fazer um investimento a médio e longo prazo e depois tu não vai precisar mais pagar a luz. Mas em quanto tempo tu vai retornar com esse dinheiro? Então, tomar cuidado em investir ou pegar dinheiro porque tu está apertado são coisas bem diferentes e as pessoas confundem isso. É assim, olha, é mais simples do que as pessoas imaginam, tá? Só que tu precisa colocar isso no papel e olhar para todos esses números para poder entender como é que eu compro um produto por 50, vendo por 100 e vai ficar só 10%. 10% de 100 é 10 reais. Mas se eu tô botando 50 reais a mais, será que não é 50 reais o meu lucro? Não. Porque assim, ó, 50 reais é o produto que tu compra, beleza? Tranquilo. Paguei lá para o meu fornecedor X 50 reais e ele me deu. Dá um exemplo, me deu esse celular 50 reais. Eu vou vender agora para ti por 100 reais. Só que esses 50 reais que eu estou colocando a mais não é só de lucro. Por quê? Porque eu preciso pagar todas as minhas despesas, eu preciso pagar água, eu preciso pagar funcionário, eu preciso pagar aluguel, custos fixos, custos variáveis. E é desses 50 reais que tu colocou a mais em cima do produto é que tu vai pagar. Porque os 50 reais do produto tu tem que devolver pro fornecedor. E aí esses 50 tu tem que... Bom, qual é o percentual que tu tens do teu custo variável? Vamos falar de uma empresa de pequeno porte. 7% do valor da venda é do imposto. Então, se tu pegar aí 100 reais, 7%, já dá... Faz a conta aí pra mim, 7%, 10% seria 10, seria 7 reais, né? 7 reais seria do imposto. Quanto é o teu custo para tu manter os teus funcionários? Tu transforma em percentual para tu saber quanto que é o percentual dos 50 reais. E aí tu vai diminuindo. Isso se chama um plano de negócio. 100% de venda, o meu aluguel impacta de 7 a 10%, o meu imposto impacta 7%, aí tu vai diminuindo. Paguei tudo. O que sobrou dos 50 reais? 10 reais. Isso sim é a tua lucratividade. Eu sempre uso o termo assim, ó. Lucratividade é aquele dinheiro que tu pode rasgar e botar no lixo. Porque tu já pagou tudo da tua empresa. Geralmente, as pessoas, elas fazem pegam a metade desse dinheiro, dessa lucratividade de 10 reais, reinveste na empresa e o outro coloca para o fluxo de caixa, para ir se fortificando quando acontece, às vezes. Tem dias, por exemplo, que tu não vende tão bem, que tu tens um acúmulo maior de contas, aí tu vai fazendo aquele fluxo de caixa cada vez ficar mais gordinho, para quando tu tiver uma queda de vendas ou passar por alguma crise, tu ter um suporte, não precisar sair para pegar dinheiro emprestado e pagar juros, né? Porque empresa que paga juros é muito difícil vencer.